Agora, Diego, me conta os 39 motivos que podem fazer com que uma empresa quebre. Primeiro grande motivo: falta de uma característica empreendedora. Não dá para o empreendedor não querer correr riscos. Tem que ser uma pessoa que saiba que está fazendo, que saiba que está correndo riscos, que saiba que não vai ter 8 horas só de trabalho por dia, principalmente no começo. Ela vai buscar organizar, vai criar cultura, vai fazer tudo aquilo que a gente falou antes, né? Para chegar num estágio adequado de excelência e de alta performance dos colaboradores, da equipe, dos resultados, né? Até porque nós somos movidos a resultados, mas ela vai ter que ter a consciência de que o empreendedor vai ser o primeiro a chegar e o último a sair. E também o empreendedor terá que ter múltiplas competências. Ou seja, ele vai ter que saber um pouco de cada área. Não adianta ele ser só um ótimo vendedor, só um ótimo gestor financeiro. Não. Ele vai ter que navegar por todas as áreas, vai ter que buscar fazer rituais com a equipe dele, um ritual de rituais sagrados. Por exemplo, eu fazia na minha empresa toda segunda-feira reunião de vendas. Na terça era reunião de finanças. Né? Finanças de uma forma geral, né? A parte econômico-financeira, governamental, balanço societário, por aí vai. Mas, então, criar esse tipo de ritual, o empreendedor precisa estar disposto a liderar, porque ele sabe que muitas vezes vai ter o colaborador que não vai comparecer, ele vai ter rotatividade no time. É claro que ele vai buscar ferramentas e conhecimento para que isso não aconteça. De uma forma geral, ele precisa ter as características empreendedoras. Esse é o motivo número um. E o que você diria para o empreendedor que abriu um negócio agora e não está indo para a empresa? Contratou ótimos funcionários, deixou tudo lá e falou: agora eu vou ganhar dinheiro com os meus funcionários maravilhosos e não está indo para a empresa, simplesmente está querendo ganhar dinheiro fácil. O que você diria? Qual o seu conselho para essa pessoa? Esse negócio não existe. Olha só! Esse negócio não existe. Principalmente todo e qualquer negócio que você estabelece, você precisa primeiro criar uma cultura, ela não se cria da noite para o dia. Existem níveis estratégicos numa empresa, né? A gente está falando de 3 níveis. A base, que é o nível operacional, o intermediário, que é o nível tático, e o nível superior, que é o estratégico. Então, o empreendedor sempre vai querer estar só no estratégico. Isso é óbvio, é o sonho de todos, né? Mas isso não é fácil, isso leva muito tempo. Né? Então, o empreendedor ele precisa saber descer para o nível operacional quando precisa. Isso já estou falando do empreendedor maduro. Né? Então, ele precisa saber descer para o nível operacional, atuar no nível tático. Existem percentuais que eu poderia dizer. No início de um negócio, que foi a sua pergunta, ele tem que estar 100% no operacional, não tem jeito. Ele não vai ter caixa, recurso, até porque eu estou falando do empreendedor raiz, né? Estou falando do empreendedor do dia a dia. Não estou falando de Sim. alguém cheio de capital para investir de uma forma a estruturar desde o zero o negócio, né? E aí tem um ponto muito importante que é: o empreendedor nem sempre consegue contratar as melhores pessoas, mas ele consegue treinar as pessoas da forma que ele gostaria. Então você imagina um nível operacional no qual o empreendedor não consegue contratar o Cristiano Ronaldo, nem o Neymar, nem o Messi, mas ele vai contratar um outro jogador e vai treinar ele. Ele vai ser a forma que ele vai ter de atuar. É assim que ele vai construir um operacional legal. Até um dia que ele consiga trazer algum talento estratégico que ele busque, ou tirar do concorrente, ou trazer do mercado de uma forma geral. E aí, isso é o início de uma empresa, que foi a sua pergunta. Então, basicamente, Uhum. 100% do tempo no nível operacional. No nível tático, é onde estão os líderes, onde estão, por exemplo, os gerentes, gestores, coordenadores. Isso quando você já tem um negócio pré-estabelecido. Aí sim, o empreendedor vai estar no nível estratégico, só que ele vai passar mensagem para o nível tático e precisa que o nível tático passe para o operacional. E lembrando que o operacional é quem cuida dos clientes. Então, o operacional tem que estar muito bom. Então, por isso que é importante que o empreendedor saiba navegar nos 3 níveis, né? E que quando ele vá para o nível operacional, ele ponha realmente um pouco de mão na massa, seja em venda, seja em finanças, mas que ele crie reflexões nas pessoas, que ele crie reflexão no time, que o pessoal veja que ele está no dia a dia, não de uma forma 100% operacional, mas que ele consiga trazer aquele espírito da forma como ele começou o negócio, para não deixar fugir das mãos e principalmente não fugir da cultura que ele preza. Então existem níveis. A partir de um nível que o empreendedor começa a deixar de ficar 100% no operacional, vamos dizer que ele fique 30% no operacional, é, 50% no tático, até porque ele precisa trabalhar, né? Não pode só pensar. E no Sim. estratégico, que ele consiga pensar em quê? Fazer a empresa crescer, né? Porque se ele está só no operacional, ele só opera o dia a dia, só paga os incêndios, né? O fogo do dia a dia, faz o que tem que ser feito, mas
quem está pensando em estratégia, quem está pensando em parcerias, em alianças, quem está pensando em fazer o negócio crescer, quais são os próximos passos, os planos para o próximo ano, quem que vai contratar. Então, o empreendedor precisa sim buscar ir para o estratégico, mas essa migração leva tempo. E ele precisa também trabalhar, então ele precisa estar no tático, né? Então, o tático faz parte sim do empreendedorismo. O estratégico é parte importante do empreendedor, mas que não deve ficar só ali. Esse é um sonho de qualquer um, mas no mundo real isso não existe.